Nesse período de tempo, foi um tempo que a minha vida desmoronou. Pensa num abalo geral. A minha mãe, ela tinha tido um câncer, onde por esse câncer ela tinha feito uma cirurgia, tinha tirado o útero, o ovário e as trompas. Nesse espaço de 3 meses que durou essa luta, o câncer voltou. Minha mãe caiu de cama, minha mãe ficou com 35 quilos, deitada, tinha que fazer tudo na cama, e o médico falava, olha, a situação dela é grave. Então, ocorreu que isso aconteceu. Na mesma época, né, o meu filho do meio, ele tinha muita dor de cabeça, eu não sabia o que era. Então, ele chorava muito, dor de cabeça, não ia bem na escola, né? E depois eu fui saber que ele também tinha um tumor no cérebro. Nessa mesma época, tudo ao mesmo tempo, eu dei à luz ao bebê que eu estava esperando. E aí, no parto, eu tive uma complicação muito grande. Então, eu tive um trabalho de parto muito difícil, demorei 5 dias para dar à luz. A criança nasceu, né, com fósforo, tive que tirar ferro. Eu tive uma infecção muito forte, tanto que, quando eu tive alta da maternidade, eu fui para casa, né? Eu não fiquei 6 horas em casa, eu tive que voltar para o hospital, ficar internada no isolamento, e a minha criança ficou em casa aos cuidados das minhas irmãs, porque minha mãe estava de cama. E as minhas irmãs eram tudo jovem, tudo nova, não tinha experiência. E eu fiquei no isolamento, tive que voltar para o centro cirúrgico, tive que fazer um tratamento rigoroso. Para você ter uma ideia de como eu fiquei, Jamile, a enfermeira que fez o procedimento na internação, quando ela foi fazer em mim o primeiro curativo, ela vomitou. Por quê? Porque ela não aguentou ver o quanto eu estava infeccionada. Meu Deus. Eu tinha tido parto normal e eu estava totalmente infeccionada por baixo. Resultado, teve que abrir tudo de novo, teve que entrar no procedimento rigoroso, né, de antibiótico. Eu tomava remédio toda hora, injeção de 4 em 4 horas, até melhorar aquela infecção para ir para o centro cirúrgico e ter que refazer todo o trabalho de sutura, que a médica disse para mim que foi além de sutura. Teve que ser uma plástica, né, para reconstruir meu corpo, de tanto que a infecção tomou conta de mim. Nesse espaço de tempo, a minha criança estava em casa com as minhas irmãs, que também estava cuidando da minha mãe, que estava de cama. E, obviamente, as minhas irmãs não tinham experiência. Então, o que aconteceu? Essa criança ficou doente. Quando eu tive alta do hospital, também não foi assim. A médica falou, olha, dona Rosângela, você pode ir embora que você está bem. Eu pedi para ela, eu assinei para ir embora, sabe? Porque eu soube que a neném não estava bem e eu não queria ficar no hospital, eu queria estar em casa para cuidar dela. Então, eu pedi permissão para sair do hospital, tanto que eu continuei tomando injeções em casa para poder acabar de me recuperar. Só que quando eu chego em casa, ainda fraca, doente, a minha criança piorou e aí teve que ficar internada. Então foi praticamente assim, eu saí do hospital, fui para casa, no dia seguinte ela que estava no balão de oxigênio, porque ela teve uma bronquiolite muito forte. Resultado, eu tinha que visitar ela, eu estava muito doente ainda, mas mesmo assim eu conseguia, né, pelo esforço, aquela coisa de mãe, né, fazia sacrifício, ia lá para dar mamar, tudo. Resultado, ela saiu do hospital e foi para casa, ainda em tratamento. E qual era a condição? Que eu levasse ela a fazer 2 inalações por dia, né? Uma cedo e uma de tarde. Então, essa situação toda, nesse agravo que nós tivemos, afetou a saúde do meu esposo. Porque minha mãe, a gente mora tudo no mesmo quintal. Nossa casa, assim, parede e meia, praticamente. Minha mãe na cama, meu filho chorando de dor, doente, eu doente, minha filha internada, a oficina de costura por mão das costureiras, porque não tinha ninguém que pudesse cuidar. Elas levaram eu à falência, porque elas não conseguiram manter o compromisso. Puseram a perder um corte de não sei quantas mil pessoas, peça, que agora eu não lembro se era 2.000 peças, eu não lembro. Eu sei que perdeu o serviço, porque o que elas fizeram estragou, não dava para consertar. O homem não fez eu pagar porque eu não tinha como. E resultado, aquilo arruinou eu de uma forma que o que eu consegui em 1 ano levantar, elas destruíram em 1 mês. Aí não tinha como pagar elas, precisei fechar a oficina para elas não saírem sem receber. Eu tive que dar máquina em troca de pagamento, né? Só fiquei com uma máquina que eu continuei costurando em casa depois. E isso tudo afetou a saúde do meu esposo, porque ele já era cardíaco, sabe? Já tinha problema. E aí, resultado, quando é um dia, eu tô varrendo o meu quintal e, de repente, me toca algo tão forte, tão forte, tão forte, que hoje eu entendo que é o Espírito Santo. Porque o que o meu irmão não conseguiu, que era levar a gente numa igreja, naquele dia, Deus tocou no meu coração. E eu falei, eu não aguento mais sofrer. Não dá, eu não tenho mais estrutura para isso. Eu preciso que Deus faça alguma coisa por mim. E eu já tentei de tudo. Eu falei comigo mesma. Falei, já fiz de tudo. Sendo velho, eu rezo terço, eu vou na missa todo domingo, eu já fui nos benzedores, eu já fiz banho disso. Então, eu já recorri tudo que eu podia recorrer. E nada resolveu, as coisas só estão piorando para mim cada vez mais. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para o meu irmão e eu quero ir na igreja dele. Porque eu tinha um irmão
irmão que já fazia 3 anos que tinha conhecido o evangelho. Mas, de alguma forma, ele ocultava a verdade de nós. Por quê? Porque falaram para ele que quando a pessoa ficava crente, ficava doido. E ele entendeu que se ele compartilhasse a fé dele, ele corria o risco de enlouquecer a família. Então ele pensou, eu vou, se for bom para mim, amém. Se não for, amém também. Mas eu não vou comprometer minha família. Só que daí, quando chegou uma época, aconteceu que numa vigília que estava tendo na igreja, Deus usou um profeta e falou para ele assim, até quando você vai me negar a sua família? Aí ele disse que naquela hora, ele entendeu que ele tinha que falar de Jesus para nós. Só que ele não sabia como, então ele queria levar a gente na igreja na marra. E como eu estava vivendo este tempo de resistência ainda, a mudar de religião, eu dizia, não, eu não vou, eu chamava ele de louco, o diabo me usava muito. Às vezes eu chamava minha família para ver ele orando sozinho de noite do lado de fora da casa, porque dentro da casa não tinha espaço para ele fazer isso. E eu falava, vem ver, eu estou falando, ele está ficando louco mesmo. Então, ele sofreu muito por conta da escolha que ele fez. Só que nesse dia que eu estou varrendo aquele quintal, de repente eu fui tocada e eu falei assim, a única coisa que eu não tentei ainda é o Deus do meu irmão. Eu falei, eu vou na igreja hoje. Hoje eu vou. Ele já tinha tentado várias vezes depois dessa vigília, sabe? Mas aí eu falei, e eu fui e falei pro meu esposo. Eu falei para ele assim, Edu, eu senti no meu coração e hoje eu quero ir na igreja do meu irmão. Aí ele falou assim, sério? Ai, se você for, também vou. Olha porque só. eu gosto. Eu falei, como você gosta? Ele falou, eu gosto. Porque eu, até meus 16 anos, eu fui evangélico. Eu cresci dentro de uma igreja evangélica. Eu só parei de ir para a igreja quando eu vim de Pernambuco, de Recife para cá, né? Que ele veio com 16 anos. Ele falou, aqui em São Paulo que eu parei de ir na igreja. Mas eu sempre gostei, eu ia com a minha tia. Aí eu falei para ele, mas por que você não falou para mim que você foi crente? Ele falou, porque eu sabia que você odiava crente. E eu fiquei com medo de você me rejeitar. Aí ele falou, mas se você vai, eu vou, porque não tem um caminho melhor do que esse. Aí eu falei, então tá decidido. Hoje nós vamos no culto. Aí eu fui, falei pro meu padrasto, falei pros meus irmãos que eu ia no culto. E nesse dia, todos eles, 8 pessoas da minha família, disse, se você vai, nós vamos também. Então, praticamente, o que o meu irmão não conseguiu em 3 anos, naquele dia, Deus fez. Porque Deus chamou todo mundo de uma vez só. Aí, o que eu fiz? Fiquei no portão, esperando o meu irmão chegar do serviço. Eu queria contar a boa nova para ele. Porque eu vi o tanto que ele lutou para aquilo acontecer. Aí, quando ele chegou, eu falei para ele, eu tenho uma surpresa para você. Ele falou o quê? Eu falei assim, hoje nós vamos na igreja com você. Aí, ele passou por mim e falou, então vocês iam. Eu falei, por que ia? Eu falei, não, nós vamos. Você não está acreditando? É verdade. Eu vou e a família inteira vai. Ele falou, não, vocês não vão, porque hoje não tem culto na minha igreja. Só amanhã, era uma quarta-feira, última quarta-feira de julho de 87. Ele falou, só amanhã tem culto na minha igreja, porque na minha igreja é terça, quinta e domingo. Aí eu falei pra ele, mas não tem nenhum outro lugar que você possa me levar? Porque eu queria ir hoje. Ele falou, não tem. Pegou e entrou e foi tomar banho. Ele estava chegando cansado do serviço, trabalhava no serviço pesado. Aí eu fui e falei pro meu marido, eu falei assim, Du, você já tá pronto? Tá todo mundo pronto para ir pro culto, mas a gente não vai hoje. Ele falou, por quê? Você desistiu? Eu disse, não tem culto. Aí ele falou assim, mas como assim? Eu falei, só amanhã. Ele falou, então não tem problema. Amanhã a gente vai, né? Aí eu falei, vai fazer o quê? Ele falou, então eu vou aproveitar a oportunidade de que nós não vamos sair e eu vou colocar essa porta, porque ele tinha reformado a minha casa e faltava colocar a porta, já tinha os batentes tudo, mas a porta do quarto. Ele falou, vou colocar antes que eu não coloque mais. Aí ele colocou a porta e falou para mim, faz uma marmita, porque amanhã eu vou trabalhar com o Vils, que era o meu padrasto, né? Ele falou, ele pegou um biquinho para fazer e vai me levar. Ele falou, então faz a minha marmita. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, preparei a marmita para ele e tudo. Ele terminou de colocar a porta, tomou banho, veio e sentou bem pertinho de mim, sabe? Ficou me olhando. Aí eu fiquei incomodada. Eu falei para ele, por que você tá me olhando? Ele falou, não, eu só tô olhando. Você tem algum problema? Eu falei, não, é que eu tô ficando constrangida. Você tá me olhando tanto, de um jeito diferente. Ele falou, tá, se tá te incomodando, então tudo bem. Pegou, levantou, foi no quarto dos meus filhos, cobriu eles, deu um beijinho de boa noite, que ele fazia todo dia. E aí ele entrou no meu quarto e deitou. Nisso eu preparei a mamadeira da criança, que já tinha 3 meses, peguei o remédio, porque ela estava naquele tratamento ainda, pós-internação, né? E quando eu tô ali esfriando o leite, começou a tocar uma música no rádio, que eu gostava, sabe? E aí eu parei para ouvir uma música que leva uns 4 minutos, né? Eu gostava muito. Aí eu parei para ouvir, porque eu gostava da música. Tenho certeza, não levou mais de 4 minutos. Quando terminou a música, eu desliguei o rádio e entrei no quarto. Quando eu entrei no quarto, meu esposo estava caído em cima da cama. Ele tinha 33 anos. Ele estava caído como que de bruço, em cima da neném, daqui para baixo. A neném daqui para cima estava deitadinha, mas sobre as pernas dela. Ele tinha caído para frente, sentado.
Aí eu entrei, o quarto ainda com pouca luz, eu falei para ele, Edu, você deitou errado, você tá por cima da neném, deita direito. Ele não respondeu. Aí eu, Edu, você tá em cima da criança, Edu, deita direito. Ele não respondeu. Aí eu acendi a luz, porque até então tava só com a iluminação do outro cômodo. Aí quando eu acendi a luz, eu percebi que ele não tava dormindo. O olho dele tava entreaberto, ele tava muito roxo, né? Aí eu peguei, vi que tinha acontecido alguma coisa. Eu comecei a gritar. Eu comecei a gritar e eu saí correndo. Naquele dia eu não fui diante das imagens, sabe? Sim. Aquele dia eu saí correndo, eu saí para fora da minha casa, eu passei pelas imagens, pelas velas que estavam queimando, porque era contínuo aquelas velas queimando. Eu fui lá fora, eu olhei para o céu e quando eu olhei para o céu, eu me lembro que eu falei com Deus vivo pela primeira vez na minha vida. Porque quando eu olhei para o céu, eu disse, Deus, meu Deus, tenha misericórdia de mim e não me abandona nessa hora. Gritei e entrei para dentro, correndo de novo. Aí, nisso, a minha família, que morava tudo no mesmo quintal, porta pertinho uma da outra, escutou meus gritos, veio correndo, aí já me ajudaram a tirar ele da cama e pôr ele no chão. Ali eu comecei a massagear ele, tentar fazer respiração boca a boca, sabe? Mas ele não correspondia de jeito nenhum. Aí saíram correndo para pedir para pessoas da rua, alguém que pudesse ter carro, socorrer. Um homem tinha chegado, né, do serviço, tinha guardado o carro. Aí ele falou, eu sinto muito, eu trabalhei, eu acordei 5 horas da manhã, acabei de chegar, pus o carro na garagem, eu não vou sair de novo. Aí ele não socorreu, aí foram pedir para outro, aí foi um caminhoneiro, ele falou, olha, eu tô com o caminhão cheio de carga, né, eu posso socorrer, mas vai ser difícil chegar com tempo lá. Aí, como a gente não tinha opção, colocamos ele na cabine do caminhão e ele foi. Eu, desesperada, eu batia nele, volta, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo, Edu, sabe, o motorista apavorado, tentava ir mais rápido, mas Atibaia tem uma subida, né, para chegar no hospital, caminhão pesado, demorou, chegou lá, não tinha mais o que fazer. Tentaram reanimar, choque, tudo, mas o doutor falou assim, olha, o infarto dele foi fulminante, ele deve ter parado ali dentro da sua casa mesmo, não ia ter o que fazer. Naquele momento, para mim, Jamile, meu mundo acabou, sabe? Eu saí do pronto-socorro, eu sentei lá fora, acendi o cigarro, sentei no chão e eu fiquei totalmente transtornada, porque eu pensei, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Eu não sabia. Aí começou a chegar os familiares, porque eles correram, foram atrás. Aí um vem com uma palavra, outro vem com outra. Mas naquela hora, você sabe, não tem palavra que resolve. Sim. Tá, fomos embora, né? Chegamos em casa. A situação era aquela. Família ainda desestruturada, minha mãe na cama, meu filho ainda com dor, eu ainda muito fraca, minha neném ainda tomando os antibióticos. E agora eu tinha que pensar como eu vou sepultar meu marido, porque nós não tinha condição. Aí um irmão meu, que é o pai da Jéssica, pegou e falou, vamos fazer uma vaquinha, cada um dá um pouquinho, vamos lá ver como é que a gente faz o serviço funerário agora, né? Aí todo mundo ajudou um pouquinho, foram lá, deram entrada no caixão, e aí decidiram, então, que agora iam velar o meu esposo na minha casa. Trouxeram o corpo ali, né? E eu tava ali. Não aceitava que ele tinha morrido, eu acho que eu devo ter surtado, provavelmente, porque para mim ele estava quente, para mim ele estava respirando, eu não podia chegar perto do caixão, porque eu falava, não, ele não morreu, ele tá quente, a turma tirava eu de perto, porque muito abalo emocional, muita opressão maligna, muito tudo. Então eu fiquei desorientada, né? Resultado, chegou a hora do sepultamento, a gente foi, né, fazer o enterro, tudo. Também foi uma opressão muito grande na hora do sepultamento dele, porque na hora que a gente estava ali perto do caixão, né, que ia descer a sepultura, lá no fundo não perto de nós, graças a Deus, não perto de nós, mas lá no fundo do cemitério, teve uma revolta no mundo espiritual, porque levantou aquele rodemoinho novamente, e aquilo andou dentro do cemitério, levantou uma terra vermelha, uma fúria, sabe? E eu fiquei apavorada, eu fiquei com medo, porque a gente não tinha entendimento daquilo, eu sabia que era uma coisa cercada pelo mal, sabe? E eu falei, meu Deus, tem misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Aí, enterrou o meu marido. Aí eu lembrei que ele tinha falado para mim antes, que ele tinha... não, para mim não, ele falou pro meu filho. Sim. Que ele... pro meu filho entregar para mim um papel para mim pegar a chave da porta, que ele tinha mandado fazer, né? Ele falou, dá para sua mãe, que eu já mandei fazer. Parece que ele sabia que ia morrer, uma coisa horrível, sabe? Aí o que acontece? Depois do enterro, meu filho veio e falou assim, mãe, o pai pediu para dar para você esse papel, eu tinha esquecido. Meu filho tinha 7 anos, um tinha 7, outro tinha 5 anos e meio. Mandou entregar para você. Aí eu vi lá que era para retirar uma chave nos Jimenez, lá, né? Um lugar que faz chave, né? Em Atibaia. Aí eu falei, tá bom. Aí fui pegar a chave, 2 dias depois. A mulher perguntou para mim, como é que ele está? Eu falei, ele faleceu. Ela falou, nossa, então era ele mesmo, porque eu vi uns papéis jogados por aí, né, com o nome dele, e eu lembrei que ele encomendou a chave. Meus pêsames, então, né, e me entregou a chave. Quando ela me entregou a chave, o número da chave era o número da sepultura dele.
122. Eu Nossa. fiquei desnorteada. O chão saiu de debaixo dos meus pés. Eu falei, o que está acontecendo comigo?